Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um encontro, que eu acho que já é o 11º. Eu não sou de exatas, então acho que vocês já sabem. Mas enfim, né? Me perdoem se não for o 11º, se for o 10º ou 12º, mas né, tamo aí. É a média. Enfim, só pra avisar que na semana que vem o nosso encontro. Tipo, a gente tá seguindo uma ordem. Meio que essa ordem vai ser quebrada semana que vem, porque o encontro vai ser junto com a minha mãe e com as crianças, né? Dela e da Iraides, que optaram por fazer a primeira Eucaristia com vocês no ano que vem. Então, tipo, não se estranhem que hoje a gente vai falar de um assunto, semana que vem a gente vai falar de um assunto completamente diferente, e aí depois a gente volta a falar desse assunto que a gente vai falar hoje. Bom, vamos começar, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a gente vai começar a falar dos sacramentos. Tipo, os sacramentos é uma coisa que, tipo, eles estão muito... Tipo, eles estão muito perto da gente, mas ou a gente nunca reparou, ou, tipo, a gente nunca, sei lá, parou pra pensar e falar, nossa, que legal. Bom, fica o questionamento, né? O que são os sacramentos? Porque, assim, em cada religião você tem, tipo, sacramentos diferentes. No judaísmo você tem uns sacramentos, no catolicismo você tem outros sacramentos, nas igrejas protestantes você tem outros sacramentos, mas a maioria, excluindo o judaísmo e provavelmente o islamismo, a maioria dos sacramentos que, tipo, você tem, né, nas igrejas protestantes vieram da igreja católica. Mas enfim, o que são os sacramentos, né? Eles são 7 e eu vou daqui a pouco listar os 7 para vocês saberem o que é. Mas basicamente os sacramentos, eles foram, tipo, coisas que Jesus deixou pra gente, pra que a gente, além de se sentir mais próximo dele, foi uma forma que Jesus teve de tipo, deixar o amor dele aqui com a gente, mesmo ele não estando aqui. Tipo, obviamente que os sacramentos, eles foram criados pela Igreja Católica. Não foi algo que Jesus virou e falou, não, porque isso é isso é aquilo, pipipipopopó. A Igreja Católica pegou trechos da Bíblia, interpretou eles, e desses trechos da Bíblia, eles criaram os sacramentos, certo? Mas também vale lembrar que, tipo, os sacramentos, eles... um negócio... um pouco paradoxo, se você for ver. Porque eles não foram criados pelos homens. Eles foram interpretados e colocados na prática pelos homens. Porque os sacramentos, assim, Jesus... Tipo, quando Jesus voltou pro céu, né? Ele não deixou, assim, uma lista falando, não, porque eu quero que vocês façam isso e aquilo. Ele deixou os escritos da Bíblia. Então, tipo, nesses escritos que eu vou ler algumas partes com vocês, tá falando dos sacramentos e fala assim, como que é pra fazer e tal, que tem, tipo, o embasamento bíblico, e aí o homem colocou em prática. Aí o homem foi lá, deu nome, falou, não, isso tem que fazer quando tiver tal idade, quando isso, quando for aquilo. Mas vale lembrar que quem criou os sacramentos foi Jesus, e os homens colocaram eles em prática, beleza? Os sacramentos, eles são, como eu falei, são 7. Você tem o batismo, que eu acho que todo mundo sabe o que é, porque todo mundo é batizado, né? Que é quando você batiza a criança, né? Pra que ela seja limpa da mancha do pecado original. E vale lembrar que os próximos encontros, assim, tirando da semana que vem, eu vou falar tipo, a fundo mais sobre os sacramentos. Porque eu vou fazer, tipo, uma revisãozinha agora. E aí, nos próximos finais de semana, eu vou falar a fundo de cada um deles, beleza? Tem o batismo, né? Que você batiza a criança, né? Pra ela ser limpa da mancha do pecado original. Aí você tem a crisma, que é a confirmação do seu batismo, né? Que, tipo, quando a criança é batizada, quando ela é pequenininha, ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? Porque, assim, eu não lembro o meu batismo e eu duvido muito que vocês também lembrem do batismo de vocês. Porque, tipo...
Tipo, exceto se você foi batizado quando você já tinha, tipo, uns 6, 7 anos. Mas quando você é batizado bem pequenininho, né? Tipo, no meu caso, eu fui batizada com 3 meses. Então, eu obviamente não vou lembrar. Então, tipo, você tem a crisma por causa disso. Porque, tipo, a criança foi batizada pequena. Só que, tipo, ela tem que fazer a confirmação de que ela quer continuar a ser batizada, que ela quer continuar na fé cristã. Porque senão, né, o povo só vai, né, enfim. E aí a crisma, que também é chamada de confirmação, é por causa disso. Que é pra você confirmar que você quer continuar na fé cristã, né? Que você crê em Jesus, todas essas coisas que os seus pais e seus padrinhos fizeram por você no batismo. E nessa hora você faz por você mesmo na crisma. Tipo, na crisma você tem certos debates, né? Tipo, nossa, quando fazer a crisma? Vou pegar 2 exemplos, eu e minha mãe. Minha mãe, ela foi batizada e logo depois ela foi crismada. E só depois que ela fez a primeira Eucaristia. Eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia e depois que eu fui crismada. Isso de você, tipo, ser batizado logo depois de você ser crismado era muito comum tipo, antigamente, né? Porque na maioria das vezes, né, antigamente, você não sabia se a criança ia sobreviver tempo suficiente pra ser crismada e fazer primeira comunhão. Então, tipo, as pessoas já preferiram fazer. Ai, gente, conjugação de verbo. Não sou muito boa com isso também, não. As pessoas, elas preferiam batizar as crianças depois de um tempo já crismar, para que quando essas crianças morressem, elas fossem diretamente pro céu e não precisasse ficar no purgatório. Só que aí, né, mudando-se os tempos, mudando-se a medicina, todas essas coisas, as crianças começaram a sobreviver muito mais tempo. Tipo, começaram a ter o tempo certo, tipo, de fazer as coisas. A mortalidade infantil foi diminuindo conforme o avanço da medicina. Então, não era mais necessário você batizar e crismar a criança de uma vez só. E aí, entra eu, vocês e toda uma geração, sei lá, acho que a partir anos 80, provavelmente, que foram batizadas, fizeram, ou vão fazer, no caso de vocês, a primeira Eucaristia, e depois, com 14 ou 15 anos, vão fazer a crisma. E aí, a crisma, ela é tipo uma festa de 15 anos de debutante, porque ela marca você como adulto na fé cristã. Então, por isso que, tipo, você tem que demorar um pouquinho mais pra fazer a crisma, né? Não adianta você já batizar a criança e fazer a crisma. Mas, assim, eu entendo quem fez isso, e se tiver algum pai vendo isso, igual a minha mãe, que tá escutando lá na sala, né? Que foi batizada e depois fez a crisma, não tem problema. Era uma tradição da época que foi mudada e agora a gente continua, que provavelmente outras tradições que a gente tem agora, com os nossos filhos, netos, né? Não sei, vai ser diferente. Bom, depois da crisma tem a primeira Eucaristia, né? Que é o que vocês estão se preparando para fazer. Que é quando a gente recebe o corpo e o sangue de Jesus e a gente deu um passo a mais na nossa fé. É basicamente isso. A primeira Eucaristia, normalmente a criança faz com 9, 10 anos, de vez em quando um pouco mais velho, também não tem problema nenhum. Porque assim, a primeira Eucaristia ela é um passo para você dar a sua confirmação na fé, que essa confirmação vem com a crisma, beleza? Aí, o próximo sacramento, ele é de extrema importância, porque ele tem, tipo, vários nomes. É até engraçado. Que é a reconciliação. Que é a reconciliação, penitência, confissão, tanto faz. Que vocês vão fazer e que é um sacramento que a gente tem que realizar todo ano. Tipo, não é igual a crisma, batismo ou primeira comunhão, tipo, que você faz. Não precisa mais. Não. A reconciliação é um sacramento que a gente tem que fazer todo ano, que a gente tem que se confessar todo ano. Eu não vou dar mais spoilers sobre a confissão, porque vocês vão ter muitos encontros falando de confissão. Vai ter um daqui a pouco, vai ter um perto da primeira comunhão. Então vocês vão ficar de saco cheio de me ouvir falar sobre confissão. Mas enfim, o que eu tenho pra falar agora é que a reconciliação é a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, se confessar com o padre, que tá representando Jesus, né, na confissão. E a gente ter os nossos pecados perdoados e não cometer eles de novo. É isso.
Bom, os próximos sacramentos, eles, tipo, vocês não vão ter eles agora, vai demorar um pouco, talvez, pra vocês realizarem eles. Eu tô mais perto de realizar, mas enfim. E provavelmente quase ninguém vai realizar, né? Mas enfim. Bom, a gente tem a unção dos enfermos, que é quando o padre, ele normalmente reza por uma pessoa que tá doente e coloca sobre ela o óleo, né, dos enfermos, que é pra essa pessoa sarar. Tem, tipo, meio que um mito na unção dos enfermos, que é só pra você dar a unção dos enfermos pra alguém quando essa pessoa tá morrendo. Só que também não é assim, né? Vamos com calma. A unção dos enfermos, ela pode ser dada pra qualquer pessoa que se encontra em algum estado de doença, que, tipo... Pode ser também qualquer doença, sabe? A pessoa não precisa estar deitada, assim, numa cama, tipo, morrendo. Ela pode estar, tipo, sei lá, com uma gripe muito forte, ou com alguma doença que, tipo, tá afligindo o coração dela e ela quer ter uma bênção mais especial por causa disso. E aí vem a unção dos enfermos, que é basicamente isso. Que é você rezar por uma pessoa doente pedindo a Deus que cure essa pessoa. Aí tem a ordem e o matrimônio. Que sim, assim, são 2 sacramentos que a ordem quase ninguém vai fazer. E o matrimônio vai demorar um pouquinho ainda pra vocês. Mas enfim, a ordem, ela é quando uma pessoa ela quer ser padre. Que aí ela frequenta o seminário, faz as faculdades que você precisa fazer pra ser padre. E aí quando ela recebe o sacramento da ordem, é quando ela já tá apta não é organizar uma paróquia, administrar uma paróquia e cuidar e ser o pastor dos fiéis daquela paróquia. É basicamente isso. E o matrimônio, acho que todo mundo sabe o que é. Que é a pessoa casar com outra, né? E viver até que a morte nos separe, né? É basicamente isso. Tem umas coisas a mais, né? Que eu vou falar nos próximos encontros. Mas pra vocês saberem que tem realmente, tipo, igual eu falei no começo do encontro, você tem um embasamento bíblico, mas quem colocou em prática foram os homens. A gente vai ler na Bíblia, só que dessa vez é a Bíblia pastoral mesmo, tipo, que vocês receberam no fim do ano passado. Porque, né, gente, vocês já estão no 2º ano já da catequese, a gente tem que, né, dar um passo à frente, né, na nossa vivência como cristã, aprender a mexer na Bíblia. Eu tenho quase certeza que se não fui eu... eu acho que fui eu que dei esses encontros, mas se não fui eu, gente, é isso, né? Semana que vem, dando spoiler do encontro da semana que vem com a minha mãe, a gente vai falar da Bíblia e a gente vai falar dessas coisas de novo, se vocês não lembram. Porque também, né, é muita coisa. Bom, a gente vai ler sobre um batismo, a primeira Eucaristia, e sobre a unção dos enfermos, aqui na Bíblia. Os outros sacramentos, eu vou deixar eles... Eu vou tirar uma foto com tudo e eu vou deixar no grupo. Que a lição de casa de vocês não vão ter atividade, porque senão, né, eu não tenho atividade para os próximos encontros. Vai ser vocês procurarem na Bíblia sobre esses sacramentos e vocês lerem. Pra vocês entenderem eles melhor. Sei lá, gente, concordância verbal nominal também, eu não me dou muito bem com isso, não. Aí vocês vão ler sobre os sacramentos, vocês vão pegar o que vocês mais gostaram e vocês vão ler com a família de vocês, beleza? Pode ser vocês que leiam, mãe, pai, irmão, não sei. Aí vocês fazem isso, e aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum sacramento que vocês deram, tipo, meu Deus, não entendi nada, o que eu faço? Vocês pedem para as mães de vocês me mandarem no grupo, que aí conforme os encontros que eu for falando, assim, especificamente de cada sacramento, eu vou respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Bom, vamos começar a ler do batismo, que ele se encontra no Evangelho, né, de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Vamos lá. A aparição de Jesus na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra.
Vão, portanto, e façam com que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O contexto, né, disso daqui que aconteceu foi quando Jesus ressuscitou, né? Aí ele ficou os dias na terra com os discípulos até o dia que ele voltou pro Pai, né? Pra Deus. E aí, eu acho que é uma passagem muito conhecida da Bíblia, porque, tipo, a missão dos discípulos era batizar as pessoas e fazer com que elas conhecessem o amor, né? E os ensinamentos de Jesus para o mundo ser um lugar cada vez melhor. Não sei se isso tá dando muito certo agora, né? Mas enfim. Também não sei, né? Não sei se isso já deu certo antigamente, mas a gente espera que um dia dê, né? Bom, agora o próximo a gente vai falar da primeira Eucaristia, que também é uma passagem muito conhecida e que se, tipo, vocês já viram, vocês já foram em missa deveriam ir, se não foram, da Semana Santa, ou se já viram a peça da Paixão de Cristo, todo mundo sabe qual é, né? Ela tá no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 22, do versículo 14 a 20. Vamos lá. Ceia, solidariedade e aliança. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes então: desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa, antes de sofrer. Porque eu lhes digo, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E, recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e façam passar entre vocês, porque eu lhes digo, de hoje em diante eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês. Bom, né, se vocês lembram, né, essa passagem, ela tá, tipo, no meio da missa, que é a parte da consagração, né, que é quando o padre ele tá com a hóstia grandona, né? E com o cálice, ele basicamente fala essas mesmas palavras que Jesus falou. Porque quando Jesus fez isso, ele deixou o corpo e o sangue dele pra gente, né, tomar, pra gente saber que ele, de um jeito ou de outro, ia sempre estar com a gente. Tipo, não importa se ele tava no céu ou na terra. A gente fazendo isso na memória dele, significa que ele vai estar com a gente, assim, ó, eternamente. E bom, agora a gente vai falar da unção dos enfermos, que, como eu já falei, não é só pra quem tá morrendo. Ela tá no livro de São Tiago, capítulo 5, que vai lembrar, é o último capítulo que tem, do versículo 13 ao versículo 16. Bom, vamos lá. A eficácia da oração. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Alguém está feliz? Cante. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da comunidade para que rezem por ele e o unjam com óleo, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o fará levantar. E se cometeu pecados, lhe serão perdoados. Bom, é basicamente isso que eu tinha falado da unção dos enfermos, né? Que quando uma pessoa tá doente, vou falar com o padre vai lá, reza por essa pessoa e unge ela com o óleo dos enfermos. Só que também, não tá nem na Bíblia isso, mas também, gente, não é só porque a pessoa tá morrendo que você vai dar unção dos enfermos. Qualquer pessoa que tá doente pode receber essa unção. E aí, tipo, meio que tem esse negócio de, porque é só gente que tá morrendo, porque perdoa os pecados dessa pessoa depois que ela recebe a unção dos enfermos. Então o povo já queria morrer perdoado os pecados, né? Mas vale lembrar que não é só pra quem tá morrendo, tá bom? Bom, por hoje é só que eu tinha que falar pra vocês. Semana que vem a gente vai falar da Bíblia. E aí depois, no mês de outubro, a gente continua falando dos sacramentos, beleza? Vamos rezar uma Ave Maria, né? Porque
mês que vem é mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 de outubro. E, né, a gente sempre tem que lembrar que Maria é a mãe que Jesus deixou pra gente, né? Bom, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Por hoje é só, e até semana que vem.